Tem havido um grande movimento nas redes sociais, impulsionado por mulheres, reclamando do aumento do número de agressões e até de morte de mulheres no Brasil por crimes passionais, ou seja, relativos à paixão, ao relacionamento humano, ao relacionamento conjugal. E elas apelidaram esses crimes, que são exclusivamente passionais, de feminicídio, como se eles fossem cometidos exclusivamente porque elas são mulheres, ou exclusivamente porque elas são do gênero feminino. E nesse sentido, elas têm solicitado e manipulado a máquina estatal para aprovar a chamada Lei da Misoginia, que seria a criminalização de toda forma de ódio contra as mulheres. Mas é simplesmente inacreditável, que as mulheres, as feministas, as militantes e os homens domados que fazem parte do seu exército não consigam enxergar com absoluta clareza e transparência de que a aprovação dessa lei vai escalar exponencialmente a violência e a morte de mulheres. É simplesmente inacreditável que o óbvio não é visto por essas feministas. Explico porque querem transformar em crime inafiançável e imprescritível exatamente a única forma de proteção que elas têm. E essa forma de proteção é exatamente o discurso filosófico Red Pill e suas vertentes. As mulheres acreditam que o discurso Red Pill tem agredido as mulheres, quando na verdade é exatamente o contrário. O que a filosofia Red Pill tem dito nos últimos anos no Brasil é exatamente que a dinâmica dos sexos, a dinâmica dos relacionamentos mudaram. E a única forma de parar a agressão contra as mulheres é exatamente explicar a esses homens que idealizam a mulher santa, pura e imaculada, que o feminismo trouxe mudanças que não vão mais retroagir. A filosofia Red Pill é a única que fala: escuta, homem, aquela mulher idealizada, santa, pura, submissa, modesta, cuidadora do lar, fiel, justa, que você idealiza, ela recebeu ao longo das últimas décadas privilégios que não retroagirão. Você não pode mais imaginar que a mulher moderna é aquela mulher de 1930. É interessante que as feministas tentam pregar isso também, assim como a Red Pill. Elas tentam falar: olha só, a sociedade mudou, a mulher não é mais assim, não é mais assado. Só que elas falham nesse discurso porque elas tentam colocar algo doce, algo agradável, algo puro. E esse movimento feminista nunca foi algo não violento. O feminismo sempre foi algo extremamente agressivo. Vide, por exemplo, as literaturas, os manifestos feministas, né? Eles falam de agressões físicas e mesmo da extinção do gênero masculino. Aí vem a filosofia Red Pill e consegue com êxito explicar para esses homens domados, submissos, ou que ainda não tenham conhecimento, que a sociedade mudou, que nós não estamos mais em 1930. E tem feito isso com uma extrema excelência, realmente de maneira muito eficiente, né? As feministas, inclusive, deveriam ser gratas ao movimento Red Pill, porque nós somos os únicos capazes de desconstruir a Amélia da cabeça desses homens. O feminismo não tem conseguido isso. Não tem conseguido isso.
filosofia Red Pill, ela explica, inclusive, que nós estamos passando pelas fases finais dessa civilização dita ocidental. Assim como outras civilizações do passado colapsaram e vieram à sua extinção, nós, o Ocidente, estamos passando por isso agora. Em momento oportuno, nós vamos fazer um vídeo específico explicando como, quando o feminismo assume o controle público, os cargos de alto escalão, de alto controle e alta administração de uma sociedade, é porque nós estamos diante do colapso civilizacional. Então, esses privilégios que o feminismo conquistou nas últimas décadas, ele precisa ser explicado aos homens de maneira crua. Se eles forem colocados de maneira lúdica, de maneira singela, de maneira pura, de maneira agradável, quando esses homens descobrirem a realidade brutal do que o feminismo conquistou, esses caras vão surtar e vão se tornar violentos e agressivos. Então, o que eu quero dizer às feministas aqui é o seguinte: tire o discurso Red Pill, criminalizem o discurso Red Pill e vocês verão a escalada exponencial da agressão contra as mulheres. Exponencial. Nós, homens despertos que já seguimos o nosso caminho, não vai mudar nada na nossa vida. Nós já podemos parar de falar desse conteúdo, não temos problemas nenhum com isso. Inclusive, a maioria dos homens que nos atacam já ouviram a nossa mensagem e resolveram não aceitar, e resolveram negar a realidade. Então, para nós, entendam, essa lei da misoginia não vai mudar em absolutamente nada as nossas vidas, absolutamente nada. Nós vamos parar de falar esse conteúdo? Sim, vamos parar. A nossa vida vai continuar boa porque nós estamos afastados do mal e da intoxicação. Ela vai continuar perfeita, a nossa vida. Mas a vida de vocês, mulheres, vai piorar muito, porque esses homens vão descobrir da pior forma possível que eles sofreram estelionato. E esse estelionato do feminismo vai gerar um ódio nos seus corações. E esse ódio vai gerar vingança, violência, agressão e até mesmo morte. Vocês conseguem entender que a filosofia Red Pill é a única capaz de tirar essa idealização que o homem tem quando ele faz os votos do casamento? Percebam que aquelas frases, eu sei que o que eu vou falar aqui agora parece utópico para as mulheres, mas acreditem vocês, quando os homens se casam com as mulheres e as mulheres fazem o voto de fidelidade na frente do padre, na frente do pastor ou então do oficial cartorário, esses homens acreditam nesse discurso. Vocês ficam incrédulos de saberem disso. Mas quando a esposa fala assim para o homem: eu te recebo por meu legítimo esposo e prometo fidelidade, prometo submissão, prometo obediência, prometo te amar, prometo te honrar, prometo te servir e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, te servindo e te apoiando em tudo, por todos os dias da minha vida ou até que a morte nos separe. Acreditem ou não, mulheres, mas para os homens, isto é um pacto. Para vocês até podem ser simples palavras para
talvez formalizar aquele ato, aquele ritual do casamento, mas para o homem isso é um pacto de vida ou morte. O homem acredita em cada uma dessas palavras. Só que o feminismo recebeu privilégios e benefícios nas últimas décadas que mudaram totalmente isso. Totalmente isso. E quando os homens descobrem que as suas mulheres não são submissas e mansas, eles se tornam violentos. Mulheres, vocês têm que entender. Eu sei que é difícil para vocês entenderem isso, porque vocês acreditam que os homens são os seus inimigos, mas os homens amam muito as mulheres. Amam transcendentalmente as mulheres. Os homens amam, mas amam com força mesmo, entendeu? A tal ponto que para nós mesmos, homens de excelência, que seguem o seu caminho, é muito difícil explicar para um homem as coisas que feministas e red pills sabem de cor. Feministas, vocês vão ficar incrédulas agora quando eu disser para vocês que quando nós falamos que as mulheres não devem mais ser submissas e mansas, ou ainda que não devem, por fato elas não são submissas e mansas, esses caras simplesmente não acreditam. Eles falam, não, a minha mulher vai ser, ou a minha mulher é sim, ela é submissa e mansa. E a gente fala assim, não, cara, elas não têm que ser mais submissas e mansas a você. Não tem mais que ser. Isso é uma conquista antiga do feminismo. Se você esperar isso, você vai se frustrar e vai causar grandes problemas no seu casamento. Os caras não acreditam. Vocês sabiam disso, feministas? Quando a gente fala para esse cara que a mulher hoje tem o direito de se separar a qualquer momento, ele simplesmente não acredita. Ele fala que é porque nós escolhemos mal, é porque nós somos frustrados, é porque nós não sabemos tratar uma mulher, não sabemos conquistar uma mulher. As feministas nesse momento que estão me ouvindo, elas estão dando risada. Porque para elas é óbvio que uma mulher não é obrigada a ficar no casamento em nenhuma fase da sua vida. Está correto ou não? Mulherada, vocês podem ou não se separar a qualquer momento. Você pode se casar hoje e você pode se divorciar amanhã. Ou você pode se casar amanhã e se separar daqui 50 anos sem nenhum problema. Para vocês é óbvio. Para nós, red pills, também é óbvio. Mas para os homens que nos atacam, eles simplesmente não acreditam nisso. Para nós é difícil convencê-los do óbvio. Entendem isso? Ou seja, vocês vão perder aliados importantíssimos para desconstruir a mulher idealizada, a mulher Amélia, da década de 30, 40. Quando a gente fala para esses homens que eles não serão a prioridade das suas esposas, que os seus filhos não serão prioridade das suas esposas, que elas têm uma carreira, que elas têm um emprego, que elas têm um sonho profissional que está acima de tudo isso, esses homens não acreditam. Quando a gente fala para esses homens que as mulheres mudaram, elas não têm mais obrigação de ficar cuidando do lar, de serem empregadas domésticas deles, eles falam que não, que eles escolheram certo, que essas mulheres vão sim limpar a casa, vão deixar tudo um brinco, vão fazer o seu jantar, vão fazer o seu almoço e assim por diante. Nesse momento, as feministas devem estar gargalhando, porque para elas é óbvio que elas não têm obrigação de fazer isso. Para nós, red pills, também é óbvio. Mas para esses cavaleiros brancos, não. Quando a gente fala que as mulheres não têm que ser recatadas, cobrir o seu corpo, usarem vestimentas modestas, esses caras não acreditam.
Quando a gente fala que ele pode se casar, mas ele não pode jamais esperar sexo com frequência e qualidade, ele não acredita. É de 2009 a lei do estupro marital. As mulheres podem acusar o seu cônjuge de estupro se eles exigirem os compromissos maritais do sexo. Os caras não acreditam nisso, né? Eles não acreditam que suas esposas podem trair. Elas podem trair? Feministas, vocês podem trair se quiserem? Vocês podem trair. O feminismo conquistou isso, né? Então você veja, diferente do que as feministas pensam, o Red Pill, ele vem aqui exatamente para validar cada uma das conquistas e dos benefícios e dos presentes que as mulheres receberam nas últimas décadas. A filosofia Red Pill vem colocar checkpoint, bandeiras fincadas em cada um desses benefícios que vocês receberam. A gente não faz isso porque a gente está validando que esses benefícios deveriam de fato existir. Entendam, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu só estou enxergando a realidade como ela realmente é. E a realidade nos diz, a sociedade é assim. As mulheres conquistaram isso. Elas receberam isso. Esses são os benefícios femininos vigentes. Atenção agora, a única diferença é que nós ensinamos isso a esses homens de maneira enfática, de maneira crua, de maneira sem tempero. A gente não tenta fantasiar, deixar uma história de romance, de conquista. A gente traz a realidade pro cara, entendeu? E daí esse cara se prepara mentalmente para, se caso uma mulher dessa venha cometer qualquer um desses atos, ele simplesmente saia, viva a sua vida tranquila, cabeça leve, entendeu? Não olhe para trás, não agrida, não violente, não bata na mulher, não bata em outro homem, não vá arrumar confusão, porque nós, da filosofia Red Pill, explicamos, a sociedade está funcionando dessa forma. As mulheres deixaram extremamente claro quais são as regras delas e o que elas fazem e o que elas não fazem. Não cabe mais às mulheres decidirem. Elas já deixaram claras as regras. Cabe aos homens decidirem. Você quer esse tipo de relacionamento para você ou você não quer? Né? É inacreditável que as mulheres não entendam com clareza que a lei da misoginia vai escalar a violência, porque esses homens não vão ter mais a face da mulher moderna. Eles vão continuar com a Amélia na cabeça. Vão continuar com a Amélia na cabeça, né? Por que os homens têm essa idealização feminina? Por questões que o feminismo pode se esforçar muito, mas ele nunca vai conseguir quebrar. Primeiro deles, biologia evolutiva. O cérebro masculino é programado para maximizar as chances de ter filhos saudáveis, de ter uma alta fertilidade, uma baixa exposição a doenças, que a mulher tenha passado por poucos ou nenhum tipo de trauma precoce, que ela não tenha tido instabilidades emocionais. E também, que nós vamos tratar num vídeo à parte, que ela tenha genética limpa, né? Nós vamos tratar esse tema em especial, mas adiantando um pouco, a gente vai falar de herança poligênica, né, que define os traços de personalidade, agressividade, altruísmo. A gente vai falar de epigenética e plasticidade.
da expressão dos genes ligados à aprendizagem e memória. Nós vamos falar de neurobiologia da índole, da modulação da motivação, da busca de recompensas, da propensão a vícios, da impulsividade, da agressividade. Vamos falar da herdabilidade, da extroversão. Veja, essas questões biológicas sempre vão estar com o homem. Ou seja, ele vai procurar uma mulher pura. Para ele é importante ter acesso a essa mulher idealizada por questões biológicas evolutivas. Por questões antropológicas. Existem culturas antigas onde a mulher era considerada recipiente sagrado, era portal da vida. Algumas culturas acreditavam até que o leite materno que saía do peito das mulheres era um milagre. Que você veja dificuldades nas plantações, né? Na colheita de milho, na colheita de soja, na colheita de trigo. E de repente, do corpo humano feminino sai leite que alimenta o seu próprio filho. Para muitas culturas antigas isso era um milagre, né? Algumas culturas acreditavam que a mulher era a deusa mãe. Era um portal de reencarnação. Ou seja, o homem terminou a sua vida. Acabamos de enterrá-lo. Aí ele olha para o lado. Está sendo gerado na barriga da mulher uma nova criatura semelhante a ele. Isso aí é ou não é um portal de reencarnação? Daí vem o culto, né? A deusa Ísis, a deusa mãe, a Virgem Maria, a Shakti. Aspectos psicológicos. O homem carrega a mãe primordial, que é o quê? A sua eterna companheira, a sua fiel escudeira. É aquela mulher que vai recriar e estender aquele colinho útero eterno da sua mãe, que o Freud chamava de regressão. Isso está na psicologia masculina já. A mulher que vai fazer os votos do casamento comigo é a mulher que vai estender a mãe primordial na minha vida. Questões civilizacionais. A mulher pura, virgem, sempre foi moeda de troca. Quem conquistava uma mulher virgem ganhava status na sociedade. Você veja, até hoje, isso é assim, né? Se porventura alguns amigos, alguns casais se sentarem à mesa e algum daqueles homens tiver conseguido casar com uma mulher virgem, os outros homens, as mulheres podem até olhar com desprezo para ela, mas os outros homens, eles olham com extrema admiração para aquele homem. Caramba, esse cara conseguiu se casar com uma mulher virgem, íntegra e pura. Se na mesma mesa tiver um outro amigo, são todos amigos, mas um outro amigo que tenha se casado com uma prostituta, com uma acompanhante, esse cara é visto pelos outros homens, ainda que as mulheres achem ela extremamente empoderada, esse homem é visto pelos outros homens com menos status, inclusive com uma vergonha eterna que ele carrega nas costas. Entendam, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu estou falando o que acontece na prática. Numa mesa de amigos, eles sempre vão admirar o homem que conquistou uma mulher virgem e não uma prostituta. Ou seja, essa idealização da mulher pura, santa, ela é muito forte na cabeça do homem.
Não falei também do critério religioso, né? Porque você veja, sem a Virgem Maria, mãe de Jesus, não haveria sacrifício. Não havendo sacrifício, não haveria redenção. Não havendo redenção, não haveria salvação. Não haveria céu, não haveria nada, não haveria evangelho. Não haveria religião civilizatória. Então entendam, mulheres, entendam agora. Para os homens, vocês são santas, puras, imaculadas, Amélias, por questões biológicas, antropológicas, psicológicas, civilizacionais, religiosas. Se nós não desconstruirmos isso da cabeça dos homens, quando eles descobrirem que vocês podem e fazem traições, términos, separações, priorização de carreiras, desleixos no lar, esses caras vão se tornar violentos, eles vão surtar. É simplesmente inacreditável que as feministas e os cavaleiros brancos não consigam ver com clareza que a filosofia Red Pill é uma aliada. Em algum momento, essa filosofia explica essa questão de que toda civilização tem um início, uma ascensão, um clímax, um ponto alto, a extinção e o fim. E que quando o feminismo se apresenta nas castas mais altas da sociedade, é porque nós já estamos vivendo o fim, o declínio, e não existe mais como retroagir. Qual é a nossa taxa de natalidade hoje? Próximo de 1,4 filhos? Deveríamos estar em 2,2, 2,3. Ou seja, já não é possível mais retroagir. Nós já estamos vivendo a extinção da civilização ocidental como a conhecemos. E nós simplesmente, da filosofia Red Pill, estamos anunciando essas não boas novas, essas más novas. É isso que nós fazemos, né? Vejam, se a única filosofia que esclarece essa dinâmica dos relacionamentos for retirada, podem acreditar, mulheres, os crimes passionais vão aumentar e vão aumentar muito. Veja, a gente só precisa falar a verdade. A gente só precisa falar o que está acontecendo, modus operandi. A gente só precisa ler a letra da lei, a gente só precisa ler o diário oficial, a que todos estão sujeitos. Bem, dito isso, que a aprovação de uma lei da misoginia será um dos maiores tiros no pé para o feminismo das últimas décadas, eu diria para vocês que a Red Pill é absolutamente orgânica e é impossível parar essa fala, esse discurso ou calar esses homens. É impossível. Se vocês não gostaram da primeira definição, de que Red Pill é o reconhecimento dos benefícios femininos obtidos nas últimas décadas, não gostaram dessa definição, lhes dou a segunda definição. A Red Pill é o compartilhar das dores do masculino. Isso vai acontecer de maneira orgânica, no trabalho, no intervalo do almoço, enquanto eles montam uma caixaria da construção civil, enquanto eles fretam aço de um estado para o outro dentro dos seus caminhões. Um deles dirá: eu não tenho acesso a sexo há mais de um mês. E eles vão fazer uma reflexão a respeito desse comportamento feminino. O outro dirá: nós somos casados há mais de 25 anos. E minha mulher me falou essa semana que tá tudo acabado, que ela vai terminar comigo.
Do nada, ela trouxe aqui uma separação para eu assinar. Eu não estava sabendo de nada, eu pensei que a nossa vida estava boa. E o outro homem dirá assim: olha, se eu falar vocês não acreditam, mas eu acabo de descobrir que a minha mulher está me traindo. E pasmem, ela está me traindo há mais de 10 anos. E o outro dirá: a minha mulher pediu uma medida protetiva. E eu tive que sair de casa faz mais de 3 dias que eu tô dormindo na Kombi. E a minha mulher ficou no apartamento. O outro vai dizer assim: a minha mulher fez algo terrível que eu não podia imaginar que ela faria. Ela fez uma falsa acusação. Simplesmente porque eu tentei terminar com ela porque a gente brigava muito, para esse desentendimento não desencadear algo pior. Eu pedi para terminar e ela fez uma falsa acusação. Passei pelo cárcere. Os presos colocaram coisas cortantes dentro de mim, talvez. E o outro homem dirá: eu tenho muita saudade dos meus filhos. Mas toda vez que eu tento ver os meus filhos, eu vejo que eles me odeiam cada vez mais. Tenho a impressão que a minha ex-mulher tem falado inverdades e mentiras a respeito de mim. Eu estou falando de alienação parental. Esse tipo de discurso, de compartilhar das dores do masculino, vocês nunca vão poder parar. Porque os homens vão compartilhar de maneira orgânica tudo isso que vai acontecer. Só que tem um problema. Eles não vão ter a base filosófica da Red Pill para falar: homem, se qualquer uma dessas coisas acontecer, você tem condição de recolocar o foco, o alvo da sua vida em você mesmo, na sua dignidade, no seu trabalho, na sua justiça. Você não precisa se tornar violento, agredir nada. Eles não vão ter mais. E isso pode gerar uma escalada de violência extremamente grande. Extremamente grande. Então, o primeiro ponto é de que esta lei é cruel, inclusive para as mulheres. O segundo ponto é que a Red Pill é orgânica, é o compartilhar de dores do masculino. E o terceiro ponto é que essa escalada está tão grande a este ponto porque a violência não vem só dos homens. As mortes não vêm só das mulheres. Eu tenho recebido e visto nas redes sociais homens e mulheres se matando. Homens e mulheres se agredindo. Claro que, nessa sociedade misândrica, somente os homens são punidos por isso. Mas os dois gêneros têm escalado a sua violência. E esse ódio da mulher é muito parecido, e agora eu faço uma analogia, ao ódio da criança que brincou com fogo. Imaginem vocês que uma criança de 5 anos, no cômodo ao lado onde seus pais estavam, mesmo com eles escutando barulho de cadeira, barulho de armário, de nada, não foram lá ver o que essa criança estava fazendo. E ela pegou álcool e fósforo e foi brincar na lavanderia. Só que, pela inocência da criança, o álcool tomou o corpo inteiro dessa criança e ela teve queimaduras de 3º, 4º grau, que vão ficar para o resto da sua vida. E agora essa criança chega na sua adolescência, 15, 16 anos, e essa criança tem ódio dos pais. Eu pergunto para vocês, esse ódio é legítimo, sim ou não? A única resposta correta é que sim, este ódio é legítimo. Esses pais, esses tutores, eles deveriam sim ter protegido a criança, por mais que ela chorasse, por mais que ela ficasse birrenta, por mais que ela esperneasse. Esses pais deveriam ter tirado o álcool, tirado o fósforo das suas mãos, ou melhor, nem deixado
que ela tivesse acesso. Eles não deveriam nem ter deixado ela pegar esse material inflamável. Correto? Então o ódio dessa criança na adolescência agora é correto, né? E é exatamente esse ódio que as mulheres têm. Fazendo essa analogia com o lúdico infantil, elas olharam os homens ali votando, né? Escolhendo por quem eles iam morrer nas guerras, né? O voto masculino sempre foi atrelado a escolher por quem eles lutariam e por quem eles morreriam. E elas, como uma criança, falaram também: deixa eu brincar também. Deixa eu arrumar o carro também. E o correto seria o homem falar: não. Você não pode tentar arrumar o carro. É perigoso. O carro pode cair em cima de você. Entendeu? No caso do voto, o carro caindo em cima de você é a esquerda tomar o poder e destruir qualquer lapso de democracia, né? O que elas esperariam? Não ter direito ao voto. Elas esperariam, talvez, somente que fosse deixado ao menos um filho mais velho cuidando delas na guerra. Entendeu? Qual que era o grande medo delas? Dos seus homens irem para as guerras, não voltarem nunca mais, e quem é que vai cuidar delas, entendeu? Então elas pensaram: nós queremos direito ao voto também. Dessa forma, de alguma maneira, a gente tenta impedir essas guerras, que os caras não vão lá se matar, morrer todo mundo, entendeu? Para que alguém, porventura, fique aqui cuidando de nós, entendeu? Então elas têm raiva porque elas não foram protegidas disso. Deixaram brincar com o álcool, deixaram brincar com o voto. É como, por exemplo, as mulheres que olharam os homens trabalhando, acordando cedo, chegando tarde, cansado, suados, com a mão calejada, construção civil, estações de tratamento de esgoto, pontes, rodovias, ou mesmo trabalhos administrativos mais escorchantes mentalmente, né? Engenharias, matemática, tecnologia da informação, informáticas, né? E elas falaram assim: papai, deixa eu cortar a grama também? Deixa eu ir para o mercado de trabalho? O correto seria falar: não. Essa lâmina no cortador de grama, ela é muito perigosa. Isso aí pode arrebentar e cortar as suas pernas. Entendeu? Elas esperariam que o papai tirasse o álcool e o fósforo da sua mão, tirasse o cortador de grama da sua mão, né? Era só os homens terem dado, por exemplo, ações sociais para elas fazerem. Ó, vocês não precisam para o mercado de trabalho, tá? Pega aqui uma ação social, ó. Ajuda a sua comunidade, ajuda essa família, ajuda essas pessoas. Trabalha com isso daqui, entendeu? Mas não. Eles não protegeram elas disso. Ou seja, as mulheres têm que acordar às 6 da manhã, sair arrebentada, destruída. Às vezes, em alguns trabalhos, né? Tem que andar muito, tem que se esforçar, tem que usar salto alto. Vejam, a vida da mulher do mercado de trabalho, ela piorou demais a vida dessas mulheres. Eu tenho ouvido agora discurso de mulheres falando: eu não aguento mais trabalhar. Foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, foi ter ido para o mercado de trabalho. Eu não gostei que o feminismo fez isso. E elas têm ódio, porque os homens não protegeram as suas queimaduras, né? Veja, quando elas criam essas redes sociais do tipo OnlyFans e Privacy, entendeu? Elas não queriam plena liberdade sexual. Elas só queriam, talvez, se envolver com atividades um pouco mais criativas, com quadros, com músicas, com poesias, entendeu? Elas falaram assim: papai, deixa eu limpar o telhado também. E eles falaram: pode subir aqui. E ela caiu do telhado. Ela foi parar no OnlyFans e no Privacy. E veja,
Elas têm ódio disso. Porque elas queriam simplesmente que dissesse não. Você não vai brincar com algo. Ainda que aos 5 anos de idade elas fizessem birra, hoje, na sua adolescência, elas seriam gratas aos seus pais. Né? Quando elas olharam os homens fazendo os seus cultos, o seu devocional, a sua religião, elas falaram assim: deixa eu pular as ondas lá no fundo do mar também. E os caras falaram o quê? Pode ir. Só que o que acontece? Se afogaram. Simplesmente acabaram com as religiões civilizatórias. E eu mesmo, como ateu, reconheço essas religiões civilizatórias. Elas acabaram com isso. Elas só queriam participar um pouco. Você não pode deixar o seu filho fazer uma atividade perigosa, mas dá alguma coisinha do lado para ele brincar ali, entendeu? Ó, você tá cortando a grama com o papai também, tá bom? Ó, você tá limpando o telhado aqui com o papai também, tá? Era só ter deixado elas no louvor, ter deixado na assistência social, ter deixado no bazar. Tem 1000 coisas para fazer dentro de uma igreja, mas os caras não. Eles deixaram elas se tornarem pastoras, eles deixaram elas determinarem os dogmas, as liturgias, os sacramentos da religião, e a religião simplesmente acabou. E hoje elas veem tudo isso, elas chegando destruídas do mercado de trabalho, o colapso financeiro que elas não conseguem comprar nada. Eu tenho recebido vídeos de mulheres chorando que o salário não dá para elas terem absolutamente nada para si. Nem para o seu asseio pessoal, de unha, de roupa, de nada. Então elas estão vendo que elas estão inteirinha queimadas, e foi simplesmente porque o homem resolveu permitir que elas brincassem com fogo. Então essa panela de pressão ela aumentou agora porque essas mulheres têm ódio dos homens que não as protegeram quando quiseram brincar com o feminismo, quando quiseram brincar com álcool e fósforo. A vida das mulheres com essa tecnologia alavancada que nós temos agora de 2030, ela deveria ser extremamente melhor. Mas por incrível que pareça, a vida dessas mulheres está extremamente pior do que de qualquer mulher da década de 40 e 50. Olha que absurdo. Nós temos ódio por isso. E o terceiro e último ponto, para a gente terminar essa questão, é que aprovar uma lei da misoginia é muito importante para a existência do Estado. Qual é a principal definição de Estado democrático de direito? Significa: eu gero problemas que não existem para vender soluções. Né? Existem 2 conceitos jurídicos para o mal, para o crime, para a conduta. Se chama, em latim, malum. Existe malum in si e malum prohibitum. Ou seja, existe o mal em si, o que realmente é crime. Ou, se vocês preferirem, os direitos de primeira geração. Né? São condutas que já são consideradas intrinsecamente erradas, independente de proibição estatal. Se não houver Estado, por exemplo, homicídio, estupro, tortura, sempre será crime, porque é malum in si. É mal em si mesmo. Mas o Estado precisa criar o malo prohibitum para ele justificar a sua própria existência. Ou seja, ele precisa que a conduta seja ilícita somente porque ele proibiu. Exemplos típicos: dirigir sem habilitação. É crime de trânsito. Mas você pode falar assim: mas eu dirijo com extrema habilidade. Eu nunca bati o carro, eu dirijo há mais de 10 anos de maneira extremamente pacata, civilizada e tranquila. Mas você tem habilitação? Não. Então você é um criminoso.
Malo prohibitum. Só é crime porque o Estado falou que é crime. Se vocês preferirem, direito de terceira geração. Portar drogas ou portar arma ou qualquer outra substância que o Estado não goste. Qual é o problema de um ser humano, uma pessoa, ter algum tipo de produto ou substância no seu porte, no seu uso? Absolutamente nenhum problema. Mas como o Estado diz que isto é um problema, aquilo se torna um crime. Né? E algumas pessoas vão dizer assim, mas é que com o uso de armas ou drogas a pessoa pode cometer outros crimes. Só que outros crimes já têm prescrição penal no mal em si. No direito de primeira geração, no malum in se. Já são errados, independente da proibição estatal. Entendem isso? E o último exemplo que eu dou é que o Estado defende essa lei da misoginia porque ele quer criminalizar a liberdade de expressão, que também é um direito de terceira geração. Né? Como vocês conseguem imaginar, usando os 30 pontos de QI que nos resta, que a fala de uma pessoa, a liberdade de expressão, ela pode ser criminalizada com penas de 4 anos, 6 anos, 10 anos, que é exatamente o que essa lei quer trazer. Ou seja, veja que confortável que é para o Estado criar cada vez mais problemas para justificar a sua própria existência. Percebem como o Estado é podre e agressivo? Veja, para a gente ir caminhando para o final. Os homens já domados, já feministas, eles mentem descaradamente, simplesmente para serem validados por suas donas, para serem como cachorros obedientes às suas mulheres. Antigamente, os homens falavam assim, olha, casamento é difícil, você encontrar uma mulher boa é muito complicado. Olhe essa característica, se sua mulher tem, olha aquela característica. Preste atenção naquilo outro e assim por diante, né? Veja se não vai acontecer tal coisa, se ela tem esse comportamento, se ela ajuda os pais, se ela limpa a casa. Antigamente os homens faziam isso. E veja, quando é que os homens alertavam os outros homens? Quando nem precisava. Quando as mulheres, na década de 40 e 50, tinham princípios civilizatórios, antropológicos, biológicos preservados. Elas tinham, eles nem precisavam avisar, mas eles avisavam. Agora, os homens domados e submissos, eles mentem descaradamente, como se fossem um exército dessas mulheres do feminismo, né? Só que qual que é o problema disso? Isso gera um hate violento, gera um ódio muito violento nos homens. Quando eles descobrem que a sua mulher idealizada não existe mais, quando eles acordam com medida protetiva, quando eles acordam sabendo que há uma proposta de separação na mesa, ou então que eles foram traídos, ou então que seus filhos foram arrancados deles, ou então que a mulher abortou sem o seu consentimento, esses caras entram num ódio violentíssimo. O que a Red Pill faz hoje é o que esses homens antigos faziam da década de 40 e 50. A Red Pill fala, olha, uma mulher é boa assim, assado e coisa. O cara pode até aceitar uma mulher diferente, mas ele sabe que está correndo riscos, entendeu? No entanto, esse discurso dos homens de antigamente da Red Pill geram paz. Geram algo civilizatório, algo fraternal. E já mentir que o casamento moderno é bom, é legal, é suave, vale a pena, gera ódio, gera crimes passionais. Ok? Pessoal,
eu sei que muita coisa que eu disse aqui vai sofrer acareações por vocês. Eu vou fazer um vídeo específico em momento oportuno sobre o feminismo acadêmico, mostrando como é a produção científica no feminismo moderno, tá? Então, tudo que eu falei aqui, ele tem base científica parruda, contanto que vocês solicitem à inteligência artificial que ela busque exclusivamente básica histórica anterior a 1990. Ou seja, vocês podem pegar os últimos 6.000 anos de base filosófica, científica e acadêmica. Deixem somente esses últimos 30 anos de fora. Fiquem com 6.000 anos de base científica. E vocês verão que tem lastro na realidade em tudo isso que eu trouxe para vocês. Tá? Isso serve para esse vídeo e para todos os outros vídeos da série, né, que serão centenas deles a partir de agora. Eu vou tentar produzir um vídeo por dia. E então, se desejarem fazer acariações, não esqueçam, peçam base histórica, acadêmica anterior a 1990. Ok? E para a gente encerrar, eu vou parafrasear aqui o que o mestre Racon já nos disse, né? Que as mulheres dizem ter menos privilégios historicamente. Né? Elas dizem isso. Nós, historicamente, não tivemos os privilégios dos homens. Só que, na verdade, prestem atenção. O que haviam eram menos direitos, mas também menos responsabilidades. Não tinha responsabilidade de nada. Então, na verdade, os homens não tinham privilégios. Eles concediam proteções às suas mulheres. Né? As mulheres gozavam antigamente de isenção de responsabilidade. E isso ocorria porque elas concediam submissão patriarcal. Elas obedeciam os seus pais, os seus esposos, os seus filhos, inclusive os seus filhos. Né? Quando o homem saía para a guerra, ele pegava um moleque de 12 anos e falava: o papai vai para a guerra, eu não sei se eu vou voltar, mas você é o responsável por essa casa, você vai cuidar das suas irmãs e da sua mãe quando voltar. Quando eu voltar, eu quero que você entregue as mulheres dessa casa seguras para mim. Você está entendendo? Falava isso para um moleque de 12 anos. E o moleque dava sua vida por essas mulheres com 12 anos de idade. Né? Então, elas eram isentas de responsabilidades porque elas tinham submissão aos seus filhos, maridos, esposos, pais e assim por diante. Né? E quem é mais punido? É quem tem mais responsabilidade. Na obra de construção civil, quando dá um problema, o engenheiro responsável técnico é o primeiro que cai. Porque os outros simplesmente executaram as ordens que ele deu. No militarismo, o coronel é muito mais punido do que o soldado. Nós tivemos um evento jurídico de injustiça recentemente no Brasil. Quantos soldados e cabos foram presos? Nenhum. Quantos coronéis foram presos? Um monte. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, nessa relação de submissão patriarcal, é o marido que é mais punido. No entanto, o que o feminismo fez foi distorcer essa relação, essa justa troca. O feminismo concedeu mais direitos com nenhuma responsabilidade, ou, se vocês quiserem, com bem menos responsabilidades. Consequência: maiores patologias, problemas financeiros gravíssimos, problemas de continuidade da espécie e de taxa de natalidade gravíssimos, problemas de prosperidade gravíssimos, juros, inflações, dificuldade em ter conforto, em ter recursos básicos. Hoje, uma mulher com toda esta tecnologia de
2030 vive pior e mais colapsada do que qualquer mulher da década de 50. O índice de mulheres tomando remédios tarja preta para manter a sua estabilidade emocional, o número de mulheres com a casa cheia de gatos para transformarem os seus pets em totens emocionais está elevadíssimo. O número de mulheres buscando atendimento psicológico e psiquiátrico está nas alturas, porque o feminismo simplesmente não melhorou a vida dessas mulheres. As mais conscientes têm ódio quando olham o seu corpo totalmente queimado, porque seus tutores simplesmente não as protegeram de brincar com álcool e fósforo.